Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, hoje dá a impressão que eu tô quase com a mesma roupa de ontem, mas não é não, viu? Enfim, friozinho aqui na praça. Essa aqui é uma das praças mais tranquilas que tem. Na realidade é que eu tô... Deixa eu virar aqui pra vocês verem aqui a outra parte dela, ó quanto. A parte aqui, é que quando eu sento no banco, ela fica assim, né? Ok. Que o Senhor vem conosco, na glória do Pai Eterno, que até aqui nos ajudou. Amém? Então, mais uma vez a gente vai continuar dando leitura aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que é uma bênção, eu super recomendo a vocês, ok? E a segunda parte hoje, capítulo 11. Bênção de Pai Eterno. Que o Eterno Deus nos ilumine com seu Santo Espírito para que possamos entender, ok? Vamos lá então, começar aqui no versículo 16, que diz assim, é capítulo 11, versículo 16, Atos dos Apóstolos. Ah, mas antes, se inscreva lá no meu canal do YouTube, Comunidade Unida de Cristo Helena. Só pesquisar-se lá no YouTube, você vai achar. Comunidade Unida de Cristo Helena. E também, quem está no YouTube, se inscreva lá no Cristã Helena do Facebook. E a página Bíblia Diária Helena também, ok? E que o Eterno Deus nos abençoe. Vamos procurar ler e entender a Bíblia, né? Começa assim. Atos 11, versículo 16. Lembrei-me então das palavras do Senhor, quando disse: João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Ok? Viu que tem um batismo no Espírito Santo? E por que as igrejas não pregam? Por que algumas igrejas não pregam o batismo no Espírito Santo nem sequer crê? Se os apóstolos não saíram para pregar enquanto não recebeu o batismo do Espírito Santo? Ah, todo mundo já é batizado no Espírito Santo. Mas cadê as evidências do batismo do Espírito Santo? Porque quando as pessoas eram ali batizadas pelo apóstolo Pedro, que impunha a mão sobre elas e orava, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que era muito polêmico, mas ele obedeceu a Cristo, depois da morte de Cristo, ele obedeceu a Cristo, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, e ele começou o primeiro pregador da igreja era Pedro na liderança, que Cristo deixou na liderança, junto com João pregando, que já começa a fazer os milagres ali no templo. E perseguido também, né? E o milagre continuava acontecendo. Então, quando Pedro impunha a mão sobre as pessoas, elas eram batizadas no Espírito Santo, elas começavam a falar as línguas dos anjos. Língua estranha, língua dos anjos. Ok? Línguas espirituais, língua do Espírito, que só vai entender essas línguas quem recebeu o dom de interpretá-la, não é? Gente, eu vejo uns incrédulos por aí que diz que creem em Deus, creem em Jesus, creem em Messias, no Machia. Uns incrédulos querendo explicar o dom de língua, sendo que eles não têm dom de língua. Como é que eles vão explicar o dom de língua se eles não têm? Eles sabem falar inglês lá. Ai, eu tenho dom, sei falar inglês, sei falar hebraico, sei falar grego. Mas se não tiver batismo do Espírito Santo, você não vai entender a língua estranha e também não vai. É perca de tempo. Você vê um vídeo de um pastor tradicionalista que não crê mais nos dons, não crê no batismo do Espírito Santo e explica e faz vídeos e vídeos para explicar. Você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo com essas pessoas que não creem no Espírito Santo, no batismo, nos dons, e faz lá uma hora de explicação. Gente, sabe, nenhuma dessas doutrinas desse pessoal eu sigo mais, porque se eles já negam o básico, que eu vou pegar o que deles agora? Vem comigo, Jesus, vamos lá. Lembrei-me então das palavras do Senhor, quando disse: João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo.
o Senhor. Sabe quando ele fala o Senhor? Está falando de Jesus de Nazaré. Okay? O dono da igreja. O que morreu pela igreja. O que comprou com seu sangue. Não foi o seu pastor, o seu líder, o apóstolo X. Hoje está cheio de moda de apóstolo, né? Não foi ele que comprou você com o sangue dele. Foi Jesus. Ok? Ai, porque aquela igreja ela é idólatra. Ela é idólatra aos santos. E vocês são idólatras aos seus líderes religiosos. São idólatras aos políticos. Vai fazer culto para os políticos nas praças. E fica falando dos outros. Jesus, vem conosco. Me ajuda, Senhor. Vamos lá. Pois se Deus lhes deu a mesma graça que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, com que direito me oporia eu a Deus? Sabe o que acontece? Você vai ver esse texto aqui no capítulo 10, depois no capítulo 11. Porque Pedro, quando voltou para Jerusalém, tinha que explicar para os primeiros cristãos, que ainda nem tinha recebido o nome de cristão, porque recebeu o nome de cristão foi na Antioquia. Acho que é isso mesmo, Antioquia, né? Os primeiros seguidores de Jesus do Nazareno, eles achavam que o evangelho era só para os judeus. Alguns rejeitavam, mas tinha aquele que acreditava, então eles achavam que era só para aqueles que acreditavam, pronto. Aí Deus mandou pregar para os gentios. E aí Pedro vai lá pregar para os gentios, cheio de regra, eu não entro na casa de gentio, não sento na mesa. Era assim, gente. Vocês pensam que é só hoje que tem coisa. Aí, e Pedro é um homem cheio de Espírito Santo, viu? Não se iluda, não. Não tem Espírito de Deus. Tem, gente. Tem Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus respeita as pessoas. Porque tudo hoje em dia não é de Deus. Pedro era um homem cheio de Espírito Santo, mas era cheio de preconceito com os gentios, porque era a cultura dele, era a religião dele que ele tinha antes, né? Que tinha inculcado isso na cabeça dele. E aí foi preciso Deus mostrar tanta coisa para Pedro lá, para Pedro poder ir na casa de Cornélio, o gentio romano. E aí, quando Pedro volta para Jerusalém, a igreja nazarena, vamos supor assim, os seguidores do Nazareno ali, de Jerusalém, começou a pressionar Pedro, começou a brigar com Pedro. Aí Pedro teve que explicar tudo. Pedro teve que explicar, olha, eu tive uma visão, aí eu fui lá, era um homem que buscava a Deus, todos que estavam na casa dele foi batizado do Espírito Santo, e se cumpriu a promessa que o mestre diz, que Jesus de Nazareno diz. E aqui Pedro está explicando quando volta para a igreja de Jerusalém, ok? Pois se Deus lhes deu a mesma graça que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, viu, gente? Era assim que era chamado Senhor Jesus, ok? Com que direito me oporia eu a Deus, a Adonai, a Hashem? Aqui. Agora tem que falar hebraico. Então, Pedrão estava falando, com que direito me oporia eu a Adonai, a Hashem? Com que direito? Se Deus batizou eles no Espírito Santo, se Adonai batizou eles no Espírito Santo, quem sou eu para dizer não? Mas a religiosidade, ela continua, viu? Preferencial, não, é só pro meu grupo. Só pro meu grupo, aquele lá vai pro inferno. Como se Deus fizesse acepção de pessoas, né? Vamos lá. Depois de terem ouvido essas palavras, eles se calaram e deram glória a Deus, dizendo, portanto, também aos pagãos concedeu Deus, Adonai, Hashem, o arrependimento que conduz à vida eterna, ok? Aleluia? Gente, se as pessoas não vê o milagre acontecer, elas não vão crer. Se não vê o milagre acontecer na tua vida, no teu vizinho, às vezes você fala de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus, as pessoas já não aguentam mais te ouvir, mas elas, quando vê um milagre acontecendo,
Pensando bem, acho que Deus está com tu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem conosco, Jesus. Entretanto, aqueles que foram dispersados pela perseguição que houve no tempo de Estevão, já tinha um tempo ali, não sei se uns 5 anos, que Estevão tinha morrido pelo Evangelho, primeiro mártir, ok? Aqui fala, aqueles que tinham se disperso pela perseguição que houve na época de Estevão, chegaram até a Fenícia. E eles foram pregando, gente, foram pregando. Fugiram, mas foram pregando, porque também era uma forma do fogo espalhar. Eita, o fogo tinha que espalhar, ele não podia ficar só em Jerusalém. E já tinha chegado na Fenícia, em Chipre e Antioquia. Aqui, ó, agora começa Antioquia. Okay? Pedro estava em Cesareia ali, quando foi no Cornélio. Volta para Jerusalém. Cesareia, ela perto do Mar da Galileia, lá perto de Israel, perto de Jerusalém. Quer dizer, nas redondezas, né? Não é tão pertinho de Jerusalém, mas é ali nas redondezas, né? Mar da Galileia, Cesareia e depois Jerusalém, lá no sul de Israel, né? Mas agora eles já estão na Fenícia, já estão em Chipre, já chegaram na Antioquia. Sabe onde é Antioquia? É na Turquia. Olha aí. As 7 igrejas foi da Turquia. A Turquia no futuro vai ser destruída, mas só depois que a igreja for arrebatada. Assim eu creio, porque o nosso Senhor está protegendo a sua igreja. Mas até a nação da Turquia vai ser destruída, ok? Então, Antioquia pregando a palavra só aos judeus. Então, mesmo que eles iam para Fenícia, para Chipre, para Antioquia, eles procuravam onde tinha judeu para pregar. Eles não pregavam para os gentios. Porque também já tinha judeu no mundo inteiro da época, viu? Em Roma, então, tinha você sabe, realmente, gente, a igreja romana nasceu com um monte de judeus que tinha lá. E Pedrão foi lá também. Ok? Pode observar que a igreja de Roma tem muita coisa parecida do judaísmo. Mas quem não entende, quem não estuda história, só sabe condenar. Bem, vamos lá. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, entrando em Antioquia, dirigiram-se também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor. Ok? Então eles iam para esses lugares, primeiramente eles anunciavam para os judeus. Era judeu pregando para judeu. O grande apóstolo gentil é Paulo, nunca esqueça disso, ok? Vamos lá. A mão do Senhor estava com eles e grande foi o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor. A notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém, que é a primeira igreja, a igreja mãe de Jerusalém, gente. Quando diz que a igreja de Roma é mãe, é porque ela foi a primeira a ser oficializada pelo Estado, pelo governo romano, depois de matar muito cristão, ok? Quando entrou Constantino, que pela misericórdia de Deus, ele foi usado para trazer uma paz para os cristãos. E tem um monte de gente aí que não conhece essa história também, fica falando mal de Constantino. A gente vai se converter, vai? Misericórdia. Vamos lá. A mão do Senhor estava com eles, grande foi o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor. A notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém, ok? A igreja de Jerusalém que é a mãe. O dia que Jerusalém oficializar que Jesus de Nazaré é o Messias, aí eles voltam a ter a primazia, ok? Eles não têm assim a primazia do Estado, porque Israel não é reconhecido que Jesus é o Messias, ok? Só por alguns grupos, mas não é. Eu estou falando de governo. O governo romano, depois de Constantino, reconheceu que a igreja cristã era verdadeira, que a igreja cristã estava certa e deu liberdade aos cristãos. Por isso que eles falam que é a mãe, é a primeira a ser reconhecida pelo Estado, que eu saiba da história, ok? Que eu saiba é a primeira. Vamos lá.
A notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja, já li, né? Em Jerusalém, como eu já falei que é a mãe, enviaram então Barnabé até Antioquia. Vai Barnabé ajudar lá. Vai lá, Barnabé ajudar na Antioquia, porque lá a igreja está crescendo. Vai para lá, Barnabé. Eles se concentravam tudo em Jerusalém, todos os apóstolos. Depois eles foram sendo enviados, cada um para um lugar mais distante. Foram até para nações distantes. Tiago, um dos Tiago foi para a Espanha, tanto que lá tem muitas coisas a Santiago, sabe? Em homenagem a um dos apóstolos, Tiago, na Espanha. Vamos lá. Ao chegar lá, alegrou-se vendo a graça de Deus e a todos exortava a perseverar no Senhor com firmeza de coração. Ok? Amém? Aleluia? Com firmeza de coração. Glória a Deus e aleluia. Eles foram para lá, foram ajudar a Antioquia. Então, a Antioquia, ela aparece até primeiro que Roma, na história da igreja, ok? Pois era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, uma grande multidão uniu-se ao Senhor, ok? O Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão lá em Antioquia uniu-se ao Senhor, a Jesus, ok? Em seguida, partiu Barnabé para Tarsus, à procura de Saulo. Achou-o e levou para Antioquia. Lembra que lá no capítulo 9, nós já estamos no capítulo 11. Lembra que lá no capítulo 9 de Atos, o Saulo se converte a Jesus de Nazaré após o Senhor Jesus aparecer a ele, enquanto ele estava em uma missão de prender cristãos, o Senhor Jesus aparece a ele e ele se converte, o Paulo. E aí, o Barnabé ficou sabendo, né? Mas cadê o Paulo? O Paulo sumiu, cadê o Paulo? Vamos procurar ele. E aqui fala, em seguida, partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Achou e levou para Antioquia. Saulo estava lá em Tarso pregando. E o Barnabé falou, não, vamos para Antioquia comigo, Paulo. Você tem um testemunho maravilhoso, Saulo. Ainda chamava de Saulo, Paulo. Paulo é mais o nome usado no grego e no latim, né? E depois Paulo tinha 2 cidadanias, então isso era normal. Vamos lá. Durante um ano inteiro, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade, ok, gente? Era chamada assim, comunidade. A igreja do início era comunidade, tinha tudo em comum. Era o comunismo cristão. Deus me livre, irmã, você ficar falando essa palavra. Os povos tinham medo dessa palavra, gente. Mas tinha o comunismo cristão, tem o comunismo do bem e tem o comunismo do mal. O problema é que você não sabe separar as coisas. Nem eu sabia, Deus que vai me ajudando a entender quando eu leio a Bíblia, ok? Que se for depender de pastor para me ensinar. Louvado seja o nome do Eterno, exaltado para sempre, amém. Deixa os pastores lá ensinando as igrejas deles. Eu aprendi muitas coisas com alguns deles, mas depois Deus vai ensinando a gente direto na Bíblia, e essa é maravilhosa. Vamos lá. Durante um ano inteiro, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade, ok? Comunidade. Instruíram grande multidão, de maneira que em Antioquia é que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados pelo nome de cristãos. Aonde? Antioquia. Aonde fica isso? Turquia. Aonde que tem as 7 igrejas do Apocalipse? Turquia. Mas Turquia no futuro, pela lei da natureza, vai ser destruída. Mas aí a igreja já terá sido arrebatada. Se você não crê em arrebatamento, me desculpe, mas eu creio. Vamos lá. Louvado seja Deus, que o Senhor Jesus está sempre confirmando, para quem crê em revelação, o Senhor Jesus está sempre confirmando sobre o arrebatamento. Ok? Havia até judeu que nem sabia o que era arrebatamento e teve revelação de Deus que vai ter o arrebatamento. Que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelo nome de cristão. Por aqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém a Antioquia. Ok? Não tem mais profeta.
A gente para de ignorância, claro que tem. Tem os falsos profetas e os verdadeiros profetas, mas tem. Aqui, ó, tinha profeta lá em Jerusalém e eles desceram para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e deu a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em toda a terra. Esta, com efeito, veio no reinado de Cláudio. Que Cláudio naquela época os romanos governavam o mundo da época. Então Cláudio devia ser um imperador. Ou algum governo daquelas... eles iam conquistando aqueles lugares ali e colocavam governos nelas, governadores nelas. Ok? Então aqui fala, por aqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém. Okay. Gente, hoje tem profeta, tem apóstolo, tem, gente. Para que essa implicância. Tem. Mas tem os verdadeiros e tem os que não são, só isso. Para com essa implicância de protestante. Misericórdia, o protestantismo atrasou 500 anos a Igreja de Cristo. Tem um monte de gente aí com raiva de mim. É o que eu sinto hoje, depois de eu estudar a história da igreja. Vamos lá. Por aqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém e Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e deu a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em toda a terra. Tá vendo? Deus revela as coisas para os seus profetas. E tem profeta sim, gente, até hoje. Você não crê? Desculpe. Tchau, tchau. Esta, com efeito, veio no reinado de Cláudio. Ele profetizou que havia fome, veio, ok? Não ignora não. Não ignora não, porque tem verdadeiro profeta de Deus. E você não se prepara aí, depois vai sofrer. Vamos lá. Os discípulos resolveram, cada um conforme as suas posses, enviar socorro aos irmãos da Judéia. Porque esses irmãos da Judéia foram muito afetados com essa fome, viu, gente? Assim o fizeram e o enviaram aos anciões, né? Tinha os anciões também, que é as pessoas mais velhas, que lideravam ali também na igreja, ok? Pedro acabou ficando um ancião, porque ele foi ficando cada vez mais velho, né? Então, ancião era aqueles que eram mais velho. Ah, não, agora tem que chamar só ancião. Não, gente, isso é religiosidade. É religiosidade, só tem que chamar ancião. Tá vendo? Lá na Bíblia está escrito ancião. Porque já tá um velho, já tá... Eu sou anciã, anciana, como diz aqui na Itália, anciane é plural, anciano, anciana, não sei. É quase igual no Brasil, só muda que a letra aqui, o C cedilha aqui é o Z, ok? Então vamos lá. E aqui não tem aqui tem anciano, cristiano. Okay? Assim o fizeram e o enviaram aos anciãos por intermédio de Barnabé e Saulo. Ok? Então eles foram lá para a Judéia. Foi o Saulo e foi o Barnabé. Tá aqui no capítulo 11. Levar ajuda à igreja da Judéia que estava sendo muito afetada. Então, agora eles tinham a liberdade de cultuar Cristo ali. Mas o ataque veio de outra forma. Alguma coisa lá aconteceu e estava faltando comida, ok? E eles foram levar ajuda. E louvado seja Deus por essa palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor. Obrigado. Leia Atos dos Apóstolos, gente. Leia, manda para as pessoas lerem. Manda todo mundo ler. Manda as igrejas ler. Manda seu pastor ler. Manda seu apóstolo, seu bispo ler. Se ele não estiver lendo Atos dos Apóstolos, manda ler, manda ler. Manda ler. Fala, olha lá, fala que tem a comunidade dos cristãos. Olha lá, realmente, aquela igreja... Gente, eu vi gente falando, ai, que Lutero voltou à igreja do início. Que voltou nada, gente. O quê? Quantas pessoas Lutero ressuscitou? Nenhuma que eu saiba. A igreja do início ele tinha ressurreição, tinha libertação, tinha cura de paralítico, tinha tudo em comum, um ajudava o outro. Então, nós não sabemos o que é a igreja do início. Vai nessa onda, não. Não vá acreditando que esse povo fala por aí, não. Esse povo que nega o batismo do Espírito Santo, tome cuidado com eles.
Vem conosco, Senhor, vem conosco. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vos abençoo. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, leia a Bíblia, ore, busca o Senhor, que Ele vai falar com você. Ok? Eu vos abençoo com a benção da saúde, da paz e da prosperidade. Ok? E, gente, vocês podem até não gostar do que eu falo, mas eu já tenho 47 anos só de igreja evangélica, e até os 15 anos eu ouvia falar de Jesus através da igrejinha católica que tinha lá na Bahia, na cidadezinha que eu morava perto, que eu morava mesmo era na roça. E era, como diz o povo, a gente era pobre, mas era feliz. Né? Quer dizer, pobre continua sendo, mas rico pela misericórdia de Deus. Ok? Vos deixo até a próxima. Pai, shalom, shalom.